Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 27 de julho de 2021. E nesta terça-feira teremos aula de língua portuguesa e matemática, tá bom? Então, a nossa aula de português, nós vamos usar hoje somente o livro. Então, todas as atividades que vocês realizarem em língua portuguesa, vocês deverão responder diretamente no livro, tá bom? Então, vamos lá, olha. Primeiro, nós vamos fazer a leitura 2, da página 113. Então, vocês abram o livro na página 113 e nós vamos fazer a leitura do texto Como Fazíamos Sem Internet. Tá ok? Terminando a leitura, nós vamos fazer o estudo do texto. Nós vamos responder as questões da página 115 até a 118, tá? A professora vai subir um pouquinho a telinha aqui, tá? Para chegar lá na página do livro. Então, está aqui, olha, leitura 2, tá? Então, nós vamos iniciar essa leitura, eu vou estar fazendo junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Como fazíamos sem internet? Antes da internet, livros eram nossa única fonte de pesquisa e o único meio capaz de registrar a história. Isso criava alguns problemas. Primeiro, os livros se preocupavam em registrar apenas as coisas grandiosas. Fatos corriqueiros, como o dia a dia de um garoto ou de uma garota, não pareciam ter importância. E um outro problema é que livros costumavam ser escritos pelos vencedores. Assim, tínhamos acesso a apenas um lado dos eventos e uma grande parte da história se perdia. Então, olha, observem aqui, a Biblioteca Municipal Rui Barbosa, Itaiatuba, no Pará. Então, antes, pessoal, assim, há alguns anos, algumas décadas atrás, a população, não eram todos que tinham acesso à internet, a internet não existia. Então, quando a professora estava na escola, 3º, 4º ano, quando o professor passava um trabalho para ser feito em casa, nós tínhamos que recorrer às bibliotecas, aos livros. Então, nós íamos às bibliotecas, pegávamos emprestado o livro, fazia o nosso trabalho, a nossa pesquisa e depois nós devolvíamos à biblioteca. Eu lembro que a professora tinha uma carteirinha da biblioteca, onde eu era sócia, entre aspas, E eu podia, com essa carteirinha, retirar os livros que eu precisava para fazer o meu trabalho, para fazer a minha pesquisa. Bom, vamos ver agora o que mudou nisso tudo, Hoje isso mudou um bocado. Blog espalhados pela rede contando qualquer história dos mais diversos pontos de vista. Isso para não falar do registro da rotina de pessoas completamente diferentes uma das outras via Twitter, Facebook e outras mídias sociais. No futuro, os historiadores vão ter menos trabalho para recontar o dia a dia dos homens, mulheres e crianças que viveram nos anos 2000. Então, olha, a professora não é tão velha assim, mas depois de alguns anos, as bibliotecas começaram a ser deixadas um pouco de lado e surgiu então a internet
os blogs, o Facebook, Twitter, né? Onde nós colocamos e temos acesso a todo tipo de informação, a todo tipo de história, né? Independente do ano em que se passou este fato, que ocorreu, né, determinado fato na história. A professora vai abaixar mais um pouquinho. A invenção da internet também foi responsável pelo fim de várias profissões. Nas redações dos jornais, por exemplo, o emprego comum era o de arquivista. Sua função era recortar as notícias publicadas em todos os jornais do dia e separá-las por tema. Quando alguém importante morria, os repórteres do jornal vinham pedir aos arquivistas todas as pastas com informações sobre aquela pessoa. Hoje, usando o Google, essa mesma pesquisa leva 3 segundos. Mas talvez a mudança mais importante da internet tenha sido transformar a comunicação entre duas pessoas que estão em lugares distantes. Antes da rede, que só começou a ser usada pelas pessoas comuns em 1995, a única forma de mandar notícias para um amigo era escrevendo uma carta. Isso podia levar meses. Imagine querer contar o que você ganhou de aniversário para seu melhor amigo que está viajando e saber que ele só vai ficar a par do acontecido daqui a 2 semanas. Então, olha que interessante, né? A internet, ela surgiu de uma certa forma para facilitar a vida, né, das pessoas. O trabalho, as pesquisas, os estudos, né, dos estudantes que temos aí, né, nas faculdades, nas escolas, enfim. Mas, antigamente se usava-se muitas cartas, né, e essas cartas demoravam para chegar no seu destino, né, no seu destino e acabava aqui atrasando, sempre a pessoa recebia a notícia já atrasada, porque o correio demorava, né, um pouco para chegar aí as cartas no seu destino final. Bom, então a professora agora vai ler um pouquinho aqui só por título de curiosidade para vocês, tá bom? Para saber mais, o surgimento da internet. A rede mundial de computadores foi criada na década de 1960 pelo governo dos Estados Unidos. Inicialmente, ela fazia parte de um projeto militar, mas depois passou a interligar as universidades pelo mundo. Naquela época, era usada apenas para a troca de arquivos entre os membros da rede. No final da década de 1980, a internet passou a alcançar a população em geral. Então, veja bem, olha, a internet já faz um bom tempo que existe, mas ela não era aberta para qualquer cidadão, né? Para qualquer pessoa. No início, quem usava a internet era apenas os militares. E depois que foi, né, se expandindo o uso, começou as universidades, depois passou as empresas usar também da internet, dos computadores, né, desse acesso rápido às informações e arquivos, e a população no geral foi aí os últimos a ter acesso a essa rede, e hoje nós não conseguimos fazer quase nada sem a internet, sem a rede social, né? Ela hoje facilitou bastante as nossas vidas num todo. Tá, a professora vai subir de novo a telinha para a gente continuar aí, né, o estudo do texto,
Então, olha lá. Os textos que fazem parte do livro, Como Fazíamos Sem, foram originalmente publicados na revista Aventuras na História. Observe 2 capas dessa publicação. Então, nós temos aqui a primeira capa, né? Nós temos aí o cangaceiro, né? Um personagem marcante da região Nordeste, Norte, Nordeste, né? Que é Lampião. E na outra nós temos aí o rei, né? Tutankhamon. Isso, olha, lá no Egito, antes de Cristo, né? Quando tinha-se os grandes faraós, os grandes reis no Egito, tá bom? Então, após observar essas 2 figuras, nós vamos responder aqui as perguntinhas. Quem são os prováveis leitores dessas revistas? Então, pessoal, quem são os prováveis leitores? Quem, na opinião de vocês, leria esse assunto, esse tema nessas revistas, né? Então, são pessoas que provavelmente têm grande interesse por temas, fatos e pessoas importantes da história, né? Então, olha, observem bem que é uma revista, olha, Aventuras na História. Então, essa revista, ela conta, né, a vida, a história, a biografia de grandes personagens, de pessoas muito importantes, né, no mundo, né, durante toda a existência do planeta. Então, com certeza, né, são pessoas que têm grande interesse em saber da vida dessas pessoas. Quem foi Tutankhamon? Quem foi Lampião? Né? Então, a resposta aqui correta seria essa. Mas aí vocês podem pôr aqui, pessoal, com a opinião de vocês, tá bom? É uma pergunta pessoal e vocês podem estar respondendo aí de acordo com o entendimento de vocês. Só gostaria que vocês observassem bem as revistas, colhessem o máximo de informação possível aí na capa para poder estar respondendo bem legal aí a questão A, tá? Então, vou subir mais um pouquinho. B. Em geral, com que finalidade essas pessoas leriam essa revista? Assinale as alternativas corretas. Então, as pessoas leriam esta revista para estudar para uma prova, por curiosidade, para pesquisar fatos e pessoas, né? Então, vocês vão responder aí qual alternativa seria a correta aí, tá bom? Vou subir mais um pouquinho. E nós vamos para a página 116. Leia um trecho do índice do livro Como Fazíamos Sem, de Bárbara Soalheiro. Então, olha, tá aqui o livro, né? Comunicação, avião, página 32, correio, página 36, internet, 40, telefone, página 44, televisão, página 48. Então, vamos lá. Letra A. Você imagina um mundo sem essas invenções? Como ela seria? Então, vamos lá. Você consegue, né? Aí nós vamos refletir um pouquinho, vocês aí em casa vão pensar um pouquinho e vão responder aqui. Vocês podem responder isso no caderno, mas vocês conseguiriam imaginar um mundo sem um avião, sem o correio, sem a internet, sem o telefone, né? Hoje aí nós temos o celular, sem a televisão. Será que seria legal o mundo?
se não existissem essas invenções? Que benefícios essas invenções trouxeram para o mundo? Então vocês vão pensar como seria o mundo sem essas invenções. E em seguida irão responder a questão B. Qual o benefício que essas invenções trouxe para o mundo, para a nossa atualidade? Atividade 3. Releia o título do texto. Como fazíamos sem internet? A que tempo o verbo fazíamos se refere? Ao presente? Ao passado? Ou ao futuro? Qual o tempo que a palavra em negrito está escrita? Fazíamos. A que tempo o verbo fazíamos se refere? Então, vocês vão colocar aí o tempo em que esta palavra está se referindo. Letra B. Qual é o sentido de fazíamos no título? Ação do passado que continuamos a fazer? Ação que costumávamos fazer no passado? Ação que fizemos um dia no passado? Então, aí vocês vão colocar a resposta, né, correta aí, né? Qual é o sentido, né? Ação que costumávamos fazer no passado seria essa? Ou ação que fizemos um dia no passado, um dia só? Ou a ação do passado que continuamos a fazer? Bom, agora a prova vai subir mais um pouquinho. Nós vamos para a página 117, onde está a pergunta, né? A questão C. A que pessoa o verbo fazíamos se refere? Quando eu digo fazíamos, qual é a pessoa? O verbo, né? Se refere aí a nós, né? Vamos lembrar lá um pouquinho na aula que a professora explicou sobre a conjugação verbal, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Letra D. Que tipo de informação o leitor espera encontrar ao ler o título do texto? Então, quando você pega a revista que está falando sobre o personagem Lampião, o que você espera encontrar nesta leitura? Nós esperamos encontrar e saber como era o cotidiano das pessoas naquele tempo. E o que elas faziam sem o uso da internet, como elas viviam, né? São informações que a gente busca ter quando a gente vai ler uma revista. Assim, né, que fale, lógico, né, sobre pessoas e fatos, tá bom? 4. O texto apresenta como as pessoas faziam pesquisas antes da invenção da internet. Letra A. Que recursos eram usados para obter informações para uma pesquisa? Então, voltem lá no texto, se for preciso, releiam novamente, tá? E vocês vão pôr aí para a professora quais eram os recursos, né? Há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, como que as pessoas faziam para buscar, para ter informações para uma pesquisa, para um trabalho escolar. Letra B. O texto apresenta 2 problemas sobre essa forma de pesquisar. Quais são eles? Então, vocês deverão aqui voltar lá no texto, tá? E buscar lá no texto a resposta, tá bom? Não precisa também ser muito extenso, não. Vocês podem ser bem objetivos aí. E a letra C. Por que eles podem ser considerados um problema? Então, você detectou o problema e agora na C você vai escrever
o porquê que você considera um problema. Tá? 5. No trecho transcrito a seguir, substitua a palavra destacada por outra de sentido semelhante. Hoje isso modificou um bocado. Como eu poderia pôr? Qual palavra eu poderia substituir? Então eu vou usar uma palavra e vocês vão encontrar outras palavras, tá? Para substituir aí, dando o mesmo sentido. Hoje isso modificou bastante. Né? Então, hoje isso modificou bastante. Eu posso substituir o bocado por bastante, tá? Bom, vamos continuar. A professora vai subir a telinha mais um pouquinho. E nós vamos para a página 118 do livro. Atividade 6. Como as informações são divulgadas nos dias atuais? Então, vocês irão escrever aí para mim, né, bem objetivo, como que as informações hoje, como que vocês conseguem ter acesso às informações, como elas são divulgadas no nosso tempo, na atualidade. 7. Por que os historiadores vão ter menos trabalho para contar sobre a vida das pessoas que viveram nos anos 2000? Então, de acordo com o texto, pensando na leitura que nós fizemos hoje, né? Na opinião de vocês, porque os historiadores não vão ter trabalho para contar a vida de uma pessoa importante. 8. Complete o esquema a seguir com informações do texto. Invenção da internet. Consequência 1 e consequência 2. Então, vamos lá. A primeira consequência da invenção da internet, lembra lá no texto? Que foram desaparecendo algumas profissões, né? Algumas profissões que existiam deixaram de existir. Um exemplo é o arquivista, né? Que ficava arquivando, né? Recortando as notícias do jornal, né, separando por tema e ia arquivando dentro de uma pasta, dentro de um arquivo. Então, esta profissão deixou de existir, então é uma consequência, tá? Agora, a consequência 2, né, vocês vão ler novamente lá e vocês vão escrever para a professora aí na opinião de vocês e de acordo com o livro, com a história, com o texto que a gente leu. Qual foi a consequência 2, a segunda consequência da invenção da internet? Em sua opinião, as mudanças trazidas pela invenção da internet são positivas ou negativas? Converse com seus colegas e justifique a sua opinião. Então, pessoal, nós vamos aqui fazer uma pausa. Nós não podemos, né, conversar, trocar, nós não estamos na sala de aula, mas você pode conversar com a mamãe, com o papai, com os seus irmãos, né, com quem mora com você e trocar aí, né, informações, trocar uma ideia para poder responder aqui. Se, na opinião de vocês, da sua família, se a invenção da internet ela foi positiva ou negativa, ou se foi meio a meio. Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos. Tá ok, crianças? Bom, neste capítulo, a professora lá, quando nós começamos a vê-lo, né, um pouquinho antes do recesso, nós começamos a ver os textos expositivos, né, que expõem ideias, que expõem fatos, né, que expõem informações.
Então, olha, aqui está um lembretinho aqui no livro para vocês. Ó. O que aprendemos sobre texto expositivo? Os textos expositivos são publicados em livros, sites e revistas, dirigidos a diferentes leitores, de acordo com os interesses de cada um. Então, olha, mais uma dica aí para o texto expositivo. Aonde nós encontramos esses textos? Em livros, em revistas, né? E, de acordo com o interesse do leitor, é o assunto que será publicado. Ok, meus amores? A professora vai continuar aqui, vamos subir um pouquinho, vou diminuir um pouquinho a telinha. E nós vamos para a matemática. E no livro de matemática, né, nós vamos ver aí o livro do EMAI, na atividade 7.4, resolvendo as operações. Então, olha, resolva situações problemas na página 49 do livro do EMAI. A professora colocou aqui a página, né? A atividade é 7.4, então eu vou estar lendo o enunciado com vocês. Podemos calcular o resultado de uma operação usando papel e lápis, calculadora ou fazendo apenas mentalmente. No quadro abaixo, você encontra diversas operações e para cada uma delas, 4 resultados. Então vamos lá. Resolva cada operação mentalmente e circule o resultado que considera ser correto. Em seguida, confira suas respostas utilizando uma calculadora. Então, olha, a professora vai fazer aqui com vocês a primeira operação, tá? A A, que é uma operação de adição. Então, mentalmente, 315 mais 685 dará 1000. Então, na letra A, vocês já podem circular aí ou pintar, né, o resultado 1000. Vou fazer também a letra D, que é a primeira subtração que aparece lá embaixo, ó, na 4ª linha. 600 menos 150 é igual a 450. Né? Essas contas a professora fez mentalmente, mas vocês podem usar aí folha, né? O lápis, vocês podem usar a calculadora também se quiserem. Depois que vocês circularem os resultados que vocês realizaram a conta mentalmente, vocês vão responder a questão 2. Em quais itens sua estimativa estava correta? Então, vocês vão colocar aqui quais itens A, B, C, D, E, F. Vocês fizeram a conta mentalmente, circularam a resposta e a resposta estava correta. Depois que vocês foram conferir na calculadora, o resultado foi o mesmo, tá? E a 3, caso você tenha cometido algum engano, procure identificar o porquê. Se você fez uma conta mentalmente, circulou o resultado, na hora que você foi conferir na calculadora, deu um resultado diferente, monte a conta na folha novamente para você saber aonde você cometeu algum equívoco, algum engano. Tá ok? Então, pessoal, nossa aula está terminando, né? Nós temos estas atividades para fazer. Eu estarei online. Se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer questão de português ou mesmo aí nas operações, né? Nas continhas que vocês vão fazer aí mentalmente, pode perguntar, né? Eu vou estar lá no WhatsApp, pode mandar a pergunta para mim, que eu auxilio vocês aí, tá? Com os estudos de vocês, tá ok? Um beijão no coração de cada um, fiquem com Deus
e assim que terminar a atividade, já vai enviando fotos para a professora fazer a correção. Tá ok, meus amores? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um.